O Estado existe para servir as pessoas e não o contrário. Não somos nós que devemos estar ali a servir o Estado, a servir as obrigações, a servir a aversão ao risco que o Estado tem. É o Estado que deve existir para nos servir. Carlos Guimarães Pinto nasceu em Espinho em agosto de 83. É deputado à Assembleia da República, economista, autor e professor universitário. Foi o segundo presidente da Iniciativa Liberal, cargo que abandonou em 2019. Ganhou visibilidade pública através de artigos nos jornais Eco, Jornal de Notícias e no blog O Economista Insurgente. E mais recentemente juntou-se ao programa Linhas Direitas da SIC Notícias. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro, na geração dos livros ambiciosos e sonhadores. É mais do que perceber o que está à nossa frente. É uma forma de pensar, liderar e escolher com propósito. Com um percurso que cruza a política, a economia e o mundo, o nosso convidado de hoje tem recorrido ao seu olhar nítido para iluminar ideias e abrir caminhos. Algo que faz toda a diferença tanto num país como na vida. Na Optivisão, cuidamos do seu olhar para que possa ver sempre o futuro com a precisão necessária. Marque já o seu exame visual em optivisão.pt. Optivisão, porque o verdadeiro poder está numa visão clara. Carlos, bem-vindo a este podcast. Muito obrigado. E também bem-vindo à SIC Notícias. Obrigado por ter juntado aqui ao lado bom da força. Muito obrigado pelo convite também. Tendo em conta as tuas raízes, sobre as quais agora vamos falar, poderias também ter enverdado por uma carreira enquanto militante do Partido Comunista. Concordas ou não? Por acaso o Partido Comunista tinha ali uma força interessante no Distrito de Aveiro, muito focada ali no Concelho de Espinho. Aliás, o meu melhor amigo de infância, que está aí na fotografia que está na mesa, os pais dele eram ambos militantes do Partido Comunista. Acho que o pai chegou a ser mesmo alguém relativamente importante, e havia ali um núcleo mesmo na aldeia onde eu nasci do Partido Comunista, mas acho que nunca estive muito inclinado para aí. Fizeste já aqui referência ao objeto que trouxeste, que é uma fotografia. Nós aqui na Geração 80 pedimos aos nossos convidados para trazer um objeto. O que é que podes descrever aqui esta fotografia? É uma fotografia da minha turma da escola primária. Nós éramos ali numa zona... Eu nasci no Concelho de Espinho, mas na zona mais rural do Concelho de Espinho. Paramos, exatamente. Fica ali mesmo na fronteira com o Concelho de Ovar. E a fotografia era dos meus amigos dessa fase. Nós vivíamos todos ali muito perto uns dos outros. Acho que quase todos, se não todos, íamos a pé para a escola desde os 6 anos. Uma coisa, se calhar, que é hoje impensável. Desde os 6 anos? Desde os 6 anos, sim. Nunca me aconteceu ser levado de carro para a escola ou de outra forma. Eu fui sempre a pé, também ficava para aí 1 quilómetro, não era muito mais do que isso. Ias sozinho ou ias acompanhado? Eu ia normalmente sozinho, mas também acontecia como ir encontrando os meus amigos pelo caminho. Portanto, íamos encontrando, íamos juntando para ir para a escola. Mas eram tempos em que isso não era visto como um grande risco. Nem me lembro de ter acontecido alguma coisa a alguém que fosse a pé para a escola. Eu hoje não vejo muitos pais a deixarem os filhos caminharem de 6 anos, caminharem 1 quilómetro sozinhos a pé para a escola. Não. Porque os meus pais trabalhavam... Nem 100 metros, nem 10 metros. Exatamente. Não. Os meus pais entravam muito cedo no trabalho. Não dava para me irem levar à escola, né? Eles tinham que ir para o trabalho deles e eu ia a pé para a escola. Eu fiz essa provocação porque aquilo que eu pude também pesquisar sobre a tua vida, disse que cresceste no seio de uma família operária e que muitas das casas da tua rua tinham sido construídas por pessoas da tua família, de 5 tios maternos, não é? Portanto, Sim,
muito comum naquela zona. O que aconteceu ali foi o meu avô tinha um terreno onde fazia agricultura de subsistência, portanto, o que era tradicional na geração dele, e dividiu aquele terreno em 6 para dar um pedaço de terreno a cada um dos 6 filhos, onde os filhos depois foram construindo as casas aos poucos, à medida que iam podendo fazer isso. Na altura, as câmaras municipais fechavam um bocadinho os olhos, porque senão ninguém tinha casa, basicamente, não é? Então ia-se construindo ali as casinhas aos poucos, e então o que aconteceu foi que eu vivi rodeado pelos meus primos. Como aquilo era um só terreno, depois foi dividido em 6 e cada um foi construindo a sua casinha ali, cada um dos filhos do meu avô, dos meus avós. E depois nasceram ali os filhos todos, quase todos dentro da minha faixa, da minha idade, portanto, ali mais 3 ou 4 anos assim para baixo. Portanto, cresci ali no meio dos meus primos e dos meus tios e por aí fora. Isso marcou esse sentido de comunidade? Sim, isso era muito importante, por uma coisa, porque lá está, os nossos pais trabalhavam desde cedo até muito tarde. Portanto, nós passámos grande parte do nosso tempo na escola, mas a escola acabava às 3h30, portanto o resto do tempo era na rua, uns com os outros, íamos para casa uns dos outros, não necessariamente só dos primos, mas também de todas as crianças que viviam ali à volta, e tínhamos as nossas aventuras. De certa forma havia um bocadinho mais liberdade nessa história, porque ali entre as 3h30 e sei lá, às 8h30, que era quando os nossos pais chegavam a casa dos empregos, nós estávamos completamente livres, não é? Íamos jogar futebol para a rua, ou havia lá um pinhal perto, nós às vezes íamos para lá para o pinhal descobrir coisas lá no meio. O que é que descobriram? Descobrimos, havia lá há imensas histórias, coisas, algumas assustadoras, só de pensar que crianças de 6 ou 7 anos faziam aquilo. Havia lá um moinho antigo abandonado, um dia às vezes toxicodependentes, depois nós chegámos lá e víamos aquelas coisas todas de claramente alguém que dormiu para lá, e achávamos piada aquilo, coisas abandonadas uma para aventura, lá. sim. Sim, era uma aventura, até porque era no meio do nada e tínhamos que ir por uns caminhos, e depois descobrimos aquilo, e para nós era uma grande descoberta, como se tivéssemos sido nós a descobrir aquilo, quando claramente alguém já tinha estado lá antes. Tínhamos sempre uma aventura nova, porque havia sempre alguma coisa ali para descobrir, mas também confesso, passámos para aí metade do tempo a jogar futebol na rua. Era uma daquelas coisas, como as ruas não eram necessariamente muito boas, os carros que passavam não podiam passar muito depressa, então nós ocupámos a rua para jogar futebol. Eram outros tempos também. E os carros paravam? Os carros não podiam andar muito depressa, e depois, como nós, para marcar as balizas, porque tínhamos assim uns pedregulhos enormes a fazer de postes, os carros, mesmo que quisessem, tinham que ir devagarinho, porque se batessem num daqueles pedregulhos, faziam algo mal ao carro. E passámos ali o tempo a jogar futebol. No verão, então, como os nossos pais chegavam mais tarde, havia luz até mais tarde, às vezes ficámos ali a jogar futebol até às 10h30 da noite, assim, uma coisa incrível. Até basicamente sentimos que já não vemos a bola. É basicamente isso. O futebol faz parte da tua vida também, ainda hoje. Jogaste futebol depois também na escola, na universidade? Sim, eu tive várias fases. O futebol fez parte da minha vida dessa forma, que eu jogava muito futebol quando era miúdo, porque era uma coisa, nós não tínhamos muitos brinquedos, estávamos numa zona em que as crianças claramente não tinham assim muitas esse tipo de coisas. Então jogar futebol era uma coisa bastante barata, vamos dizer assim, e jogávamos imenso futebol. Eu depois tive uma coisa, foi que eu cresci um bocadinho mais rápido do que os outros miúdos, e isso numa certa idade dá uma vantagem no futebol, ser maior, mais rápido, mais forte e tal, dá uma vantagem. Depois, quando todos cresceram ao meu nível, eu percebi que não tinha jeito nenhum, claramente não tinha, mas só me percebi aí pelos 13, 14 anos que não ia ser jogador de futebol. É daquelas coisas que passei a minha infância toda a pensar que ia ser jogador de futebol, é que nem colocava outra possibilidade na minha cabeça que não fosse ser jogador de futebol, porque passava os dias a fazer aquilo e era relativamente bom. Depois, quando me apercebi que só não era bom, que só tinha a vantagem de ser maior do que os outros, aí é que me apercebi que se calhar tinha que pensar noutras coisas, basicamente. E depois. Qual era a tua posição a partir dos 13, 14 anos, quando te apercebeste que se calhar não era bem o seu caminho? Qual era a posição? Eu depois os miúdos, quando são bons, querem todos ser ponta de lança, claro, marcar os gols, não sei o quê. Daí eu pergunto. E depois eu percebi que a minha vantagem era mais a força, então fui descendo até de ser um defesa central
porque ainda tinha esse tipo de vantagem. Mas apercebi-me quando fui dispensado do Esmoriz, do Sporting Clube de Esmoriz, percebi-me que claramente não ia ser, fui mesmo literalmente dispensado. Percebi-me que de facto não ia ser aquele o meu futuro, mas o futebol fez parte da minha vida desde o nascimento, que eu chamo Carlos Manuel, não é? E chamo-me assim porque o meu pai, contra o resto da minha família, era do Benfica. E no dia em que eu nasci, foi um dia, um ano especial, em que a final da Taça de Portugal se fez em agosto, no final de agosto, no dia em que eu nasci, no dia 21 de agosto, marcou o gol daquela final, foi marcado pelo Carlos Manuel, mais ou menos a hora que eu estava a nascer, e fiquei com o nome de Carlos Manuel. Pá. O que apesar de tudo foi uma grande sorte, porque havia um diamantino na equipa, um minervino, portanto podia ter ficado com todo o respeito pelos diamantinos, pelos minervinos, acho que fiquei mais bem servido com Carlos Manuel. Não sei se o Neném não achava na altura, também podia ser mas o teu pai era o único benfiquista da família ou eram todos benfiquistas? Ele era, tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai, eram todos esportistas, com exceção do meu avô materno, que era sportinguista, que era um caso absolutamente raro naquela zona do país, e o meu pai, que era do Benfica. Todos os irmãos dele são portistas, os pais dele são portistas, ele tinha um contrarianismo e passou-me esse contrarianismo. E tu hoje em dia és de clube? Eu hoje em dia não ligas? Não ligo. Eu fui árbitro de futebol. Houve ali várias fases. Eu fui árbitro de futebol durante a universidade para ganhar uns trocos. Na altura dava jeito para ganhar uns trocos para a universidade. A que nível? Arbitragem? Distrital. Porquê? Desculpas. Foi para ganhar uns trocos, mas para ganhar dinheiro. Sei lá, acho que qualquer profissão, se calhar, é menos arriscada do que ser árbitro da distrital. Mas pronto. Foi assim. Primeiro tinha a vantagem de que o trabalho era ao fim de semana, não afetava os estudos. Depois permitia-me ter uma ligação ao futebol, que ainda estava na fase do detox de não vou ser jogador de futebol, mas posso ser alguma coisa no futebol. E não me pagava muito bem. Eu lembro, eu recebia na altura e fazia 4 jogos por fim de semana. Ao final do mês recebia 150 euros, assim, uma coisa. Mas aqueles 150 euros, dado que os meus pais só me pagavam as propinas, e dava muito jeito para ter uma vida para além do estudo normal, não é? Para poder sair com o resto dos amigos e por aí fora, dava-me ali algum jeito. E gostei. A experiência até era gira e dá-nos algum arcabouço depois para a vida noutras coisas, portanto, quando estamos nos distritais, em que aquilo é duro, tem alguma dureza, assim. Depois disso, as comissões de inquérito na Assembleia da República fiquei habituado a ser insultado, porque isso hoje já me passa ao lado um bocadinho. Tens alguma história assim que te lembres? Imensas. Cheguei a ser perseguido na autoestrada. Eu lembro-me. Nós jogávamos em equipas de 3, portanto, como eram 4 jogos por fim de semana, íamos trocando quem era o árbitro principal de cada jogo, porque senão chegámos ao final do fim de semana todos arrebentados, não conseguimos correr por aí fora. Eu lembro que um jogo que fiz como fiscal de linha, em que a equipa da casa está a ganhar mesmo perto do final do jogo, e marca um gol, portanto já seria eu penso que seria o 2-0, e houve ali uma falta de coordenação e eu marquei fora do jogo. O árbitro não se apercebeu, o árbitro principal não se apercebeu logo, e assinalou o gol. E depois, não, é fora do jogo. E enquanto os jogadores da casa vieram a reclamar comigo que de facto não ser fora do jogo, a outra equipa conseguiu pegar na bola e marcou o gol de empate ali mesmo em cima dos 90 minutos. Portanto, eles passaram uma situação que já estavam passaram, que aquilo era garantido para empatar, e ficaram imensamente zangados, até porque fora do jogo foi mesmo borderline. Eu era um mau árbitro, eu tenho que dizer. Eu sou demasiado distraído e desatento para conseguir ser um bom árbitro. É o que é. Não tenho essas skills. E vieram atrás de nós, a autoestrada quase toda, aquilo, não vou dizer em que terra foi, porque vou estar a ofender as boas pessoas dessa terra, mas ainda foi bastante longe de onde nós vivíamos. Nós éramos todos de Espinho, ainda foi 50 km, e viemos 20 a 30 km com os senhores atrás. Sim. Há pouco te referiste que na zona onde tu vivias não havia muitos brinquedos, portanto era uma zona, como já falámos, portanto não havia esse tipo de meios em que as pessoas realmente trabalhavam, como tu disseste, até muito tarde. E tu
o teu pai e a tua mãe trabalhavam, a tua mãe numa fábrica têxtil, o teu pai na indústria do papel. Tu vês os teus pais como, vias na altura já que eles faziam um esforço heroico para sustentar, ou foi mais tarde e hoje em dia vê-los como heróis? Na altura aquilo era tudo muito normal, porque toda a gente ali à volta fazia isso. Toda a gente ali à volta eram todos filhos de operários, portanto toda a gente tinha um bocadinho isso. A minha mãe principalmente fazia muitas horas extra, e isso eu senti, ela própria sentia que não pôde acompanhar tanto como gostaria, porque nós, pronto, quando fomos, eu estava a falar há pouco naquela história do terreno que o meu avô dividiu, nós ficamos com uma parte do terreno que tinha uma espécie de um casebrezinho de apoio à agricultura, e como não tínhamos outro sítio para onde ir, nós fomos viver para lá assim que os meus pais se casaram, pronto, e quando nos primeiros anos da minha vida fomos viver para lá, mas aquilo não tinha condições absolutamente nenhumas, aquilo era basicamente uma divisão só, e pá, entrava muita água, tinha ratos, eu lembro de ver as ratoeiras dos ratos e coisas assim, e deixar isso normal. Em retrospectiva parece muito estranho, mas na altura achava isso relativamente normal, e a minha mãe via muito mal com isso, e então quis mesmo trabalhar mais horas extras para conseguir pagar, para se construir a casa que depois viemos a ter com mais condições. E ela sente que houve ali um trade-off, que foi, ela teve de trabalhar aquelas horas todas para que nós pudéssemos ter melhores condições, mas ao mesmo tempo depois não pôde acompanhar tanto. O meu pai tinha um trabalho mais fixo, ainda assim com algumas horas, mas que não conseguia fazer horas extra para ganhar esta. A minha mãe, se fizesse mais, ganhava mais, portanto, e ela tentava fazer isso, e aí fez um esforço tremendo, até à custa muito da saúde dela. Ela ainda hoje tem grandes problemas de coluna e por aí fora, porque fazia um grande esforço. A indústria têxtil, na altura, trabalhar nos tiares era muito complicado. Ela depois foi trabalhar para a costura, que também é muito complicado, tem que se dobrar bastante. Hoje tem esse problema na coluna, mas fez isso precisamente para que nós pudéssemos ter uma casa onde conseguíssemos viver, onde eu tivesse o meu próprio quarto. Foi uma coisa que também gostei bastante de ter naquela altura. Portanto, foi ali, mas muita gente era assim. Havia algumas, na altura, algumas mais que ficavam em casa com os filhos, mas mesmo essas, como tinham sido elas próprias criadas na rua, não achavam mal que os filhos andassem soltos o dia todo. Não sentiam essa necessidade de vir e acompanhar os filhos a fazer os trabalhos de casa. Quer dizer, não, isso, a minha mãe, quando podia, ao fim de semana, tentava fazer isso, mas não era um hábito muito grande ali das famílias, dos pais, acompanhar os filhos a fazer trabalhos de casa. Tens irmãos? Não, eu tive um irmão que nasceu antes de mim, mas que morreu logo passado um dia. Portanto, ele foi um daqueles casos na altura de negligência médica, mas que nunca se pode avançar. Como morriam alguns na altura à nascença, mas também não sei se eu próprio teria nascido se ele tivesse sobrevivido, mas não, acabei por não ter irmão. E conseguias ter depois momentos de qualidade com os teus pais ao fim de semana? Fazias também por isso, ou seja, tu com eles para procurar também criar essa ligação? Eu tenho algumas memórias de algumas coisas de terem feito isso, mas lá está, os meus pais trabalhavam mesmo muitas horas. Então, ao fim de semana, tentámos era juntar a família. Portanto, eu lembro-me da infância mais dos momentos com os meus primos que viviam ali à volta, de estarem os adultos num lado, a conversar, a ver e tal, e nós estávamos noutro sítio a brincar, a fazer as nossas brincadeiras. Esse suporte familiar. Portanto, eu disse há pouco que não tinha irmãos, mas nunca senti necessariamente muito essa falta. Sim, primos eram como se fossem irmãos, claro. Sim, estavam ali todos ao lado. E depois no verão ias para a praia com os amigos, festas filarmónicas também. Também ali que tu fazias isso. Eu fui um falhado em tudo aquilo que as pessoas gostavam ali à volta, porque a minha família, do lado da minha mãe, está muito envolvida com as bandas filarmónicas. O meu avô era a vida dele, basicamente. A minha mãe chegou a tocar, tive vários primos que chegaram a tocar nas bandas filarmónicas. Eu também tentei.
Falhei bastante em todos os instrumentos. Todos. Eu era mesmo muito mal. Eu nunca tive jeito em geral para coisas. Já agora, só para saber, eu revejo-me também tanto no futebol como no que acabaste de ter nos instrumentos. Eu também sempre joguei futebol e nunca fui muito bom no futebol e tentei alguns instrumentos e também nunca consegui. Portanto, eu sou muito desajeitado. só para aqui uma nota de solidariedade para com a tua pessoa. Eu hoje voltei a tocar piano porque a minha filha está a tocar piano e eu então, para incentivar, eu próprio estou a aprender e gosto daquilo porque eu gosto muito de música. Mas lá está, não consigo, não tenho assim a pensar. E o futebol hoje em dia, para mim, eu acompanho mais a Premier League do que por causa da Fantasy League. Foi uma coisa que eu ganhei uns anos mais tarde, aquela obsessão com a Fantasy League. Acho que todos nós. Sim, também. Então, e antes tens de disso, fazer uma liga aqui da SIC. é verdade. E lembras-te que antes disso houve uma coisa que era a Liga Record, lembras-te? Eu fiz isso também, cheguei a fazer e depois comprava o jornal à segunda-feira que vinha com aquelas 2 páginas com a classificação dos jogadores todos. Eu lembro de fazer isso. Vai fazer com as minhas amigas. Ainda fiz um ano em que fui relativamente bom e nunca ganhei nada, mas que tive uma classificação. E depois saía também no jornal às vezes uma classificação dos 100 primeiros ou dos 20 primeiros. Eu acho que cheguei a sair numa dessas. Eu acho que cheguei a sair numa dessas. Tenho uma memória, pode-me estar a falhar, mas tenho uma memória disso. Olha, se por acaso tivesse sabido, precisava de não me lembrei de trazer um objeto, ainda ia procurar a casa da minha mãe, ver se tinha lá, que eu fui guardando umas coisas de jornais, se calhar ainda tenho lá isso. E eras bom aluno? Era bom aluno. É aquilo. Eu tive sempre essa sorte, que os meus pais sempre me disseram que eu era livre para fazer aquilo que queria. Eles não me limitaram de nenhuma forma, desde os 6 anos, desde que apresentasse boas notas. Portanto, o preço da minha liberdade foi essa responsabilidade de ter sempre boas notas, e tive sempre boas notas desde a primeira classe até o final. Depois falaste há pouco também teres ido para a Faculdade de Economia na Universidade do Porto, não é? Formaste em 2006. Tu já conhecias bem o Porto ou foi uma mudança que te fez, que tiveste de adaptar de certa forma? Eu não conhecia bem de todo, até há uma questão que é, nem Espinho, o centro, eu era um habitual. Porquê? Porque nós não tínhamos grandes transportes públicos, portanto, sei lá, sair à noite em Espinho, aquilo que os adolescentes normalmente tentam fazer, e ir para um centro mais urbano à noite, um centro noturno, eu não conseguia fazer, porque o último comboio para voltar era às 11 da noite. Portanto, às 11 da noite estava a noite a começar, não é? Pronto. E descobri o Porto quando fui para lá estudar, basicamente. Não era um sítio onde eu fosse com frequência de todo. E como é que foram os primeiros tempos? Foste sozinho? Foste com alguns amigos? Fui com alguns amigos. Tive essa sorte da minha turma. Não foram muitos para a universidade, dos que estão aí, mas dos que foram quase todos para a economia. Portanto, acho que dos que estão aí, está uma turma de 20 e poucos. Foram 5, 6 para a universidade, e nenhum para a economia. E 3 para a economia. 3. Portanto, foi uma coisa interessante. O tal que eu disse que era de uma família comunista, que é dos meus melhores amigos, o outro também está ainda aí. Ainda é? Dos seus melhores amigos? Sim, nós hoje falamos um bocadinho menos, mas cada vez que nos encontramos, sim, entretanto, como fui para fora do país, estive fora do país muito tempo, esses laços acabam por se desligar um pouco, mas falamos imenso. Desta fotografia, quantas destas pessoas, rapaz ou rapariga, é que tu ainda mantens algum contacto regular e podes dizer que são teus amigos? Eu diria, com pessoas com quem falo todos os anos, nem que seja para desejar feliz aniversário, deve haver 4 ou 5 pessoas com quem não falo, mas porque não sei onde estão, basicamente, porque tiveram outras vidas e não os consigo encontrar, mas agora com as redes sociais consegue sempre ter algum tipo de contacto. E voltando ao Porto, o Porto formou-te, também o teu caráter foi, como eu dizia, quando estávamos há pouco a falar, é uma mudança grande, porque vem de Paramos, não ias muito até Espinho, passas por uma cidade maior, isso foi algo que te agradou, uma cidade maior, viver outras coisas? Sim, porque pus tudo em termos relativos. Foi quando eu cheguei ao Porto e depois, mais tarde, quando tive o meu primeiro emprego, que eu percebi exatamente no estrato social em que eu estava, porque não tinha muita ideia disso, que eu vivia ao lado do bairro de Lata. O miúdo que está aí ao meu lado direito na fotografia, estás aonde? Eu estou aqui, okay. E este miúdo que estava lá vivia mesmo, esta aqui também.
também vivia lá no bairro, no bairro de lado. Portanto, era a diferença. Eu tinha uma casa de tijolo, portanto, eu era classe média, claramente, nem ponderava. Eu era um dos felizardos porque tinha uma casa em condições. E os meus 2 pais tinham um emprego, portanto, só isso também era ali uma diferença interessante. E foi quando cheguei à universidade, à Faculdade de Economia, que percebi claramente, mesmo que eu fosse classe média, se calhar assim, um bocadinho mais para baixo nessa classe média. Mas nunca senti isso particular, nunca senti essa diferença. Acho que na Faculdade de Economia de Porto, até porque eu depois fui arranjando sempre trabalhos que me permitiam ter dinheiro para ter o mesmo estilo de vida dos outros estudantes. Nunca senti necessariamente isso, mas gostei por tudo aquilo que aprendi, por estar com mais pessoas que gostavam daquilo que eu gostava também. Foi um salto muito interessante. Ir para a Faculdade de Economia para mim foi um salto muito interessante. Também comecei a ir a mais festas, tinha uma vida noturna mais animada, porque lá está, já estava no Porto, já tinha mais algum dinheiro para fazer esse tipo de coisas. Portanto, foram anos bons, principalmente os 3 primeiros anos. Depois ficou um bocado entediante. Eu tenho essa coisinha, fico muito entediado rapidamente, mas aqueles 3 primeiros anos, principalmente os 3 primeiros anos, foram bastante interessantes. Também disseste numa entrevista que desde pequeno gostavas de fazer contas na escola, e parece-me que a matemática é algo que nunca te assustou. Adorava matemática, era como um jogo. Para mim nem era uma matéria sequer, aquilo era um jogo. E à medida que ia ficando, havia pessoas que não gostavam quando aquilo ficava mais difícil. Acho que havia ali um salto no nono ano, pelo menos havia no nono e no 10º ano, que era mais complicado. Para mim era como ir para um nível diferente de um jogo. A matemática sempre foi uma coisa que eu gostei. Havia outras disciplinas que não gostava tanto, mas a matemática, sinto que nunca tive de estudar matemática ao longo do percurso. Nunca tive de estudar. Foi sempre o que fazia sempre por gosto. Adorava aquilo. É uma coisa que se gosta ou não se gosta? Achas que é possível? Por exemplo, falavas na tua filha, tu consegues incutir esse gosto em alguém, ou nasces com isso? Não sei. Ela, se calhar, hoje, a minha filha tem mais coisas para fazer, mais distrações. Para mim, quando não estava a jogar a bola, vai fazer 9 anos agora. Quando não estava a jogar a bola e estivesse em casa, era uma forma de me entreter. Abrir lá o livro de exercícios e fazer aquilo era uma forma de me entreter. Aliás, tinha muito esse problema com a minha professora primária, porque gostava muito de ir fazer os exercícios um bocadinho mais tarde, depois ela obrigava a apagar aquilo tudo, porque ainda não era a altura. E a matemática sempre adorei, sempre achei intelectualmente muito desafiante, é uma coisa que entretinha. Portanto, o meu grande problema sempre foi o tédio, sempre combater o tédio, mais do que a dificuldade dessas coisas. Eu também gostava muito de matemática, mas acho que é daquelas coisas que eu vejo também com os meus filhos, que é difícil. Tenho 2 filhos que já estão na idade, já fazem, têm matemática, e um gosta e outro não, e acho que é difícil depois conseguir passar isso. É isso. Mas hoje tem muitos mais estímulos intelectuais. Eu se não tivesse isso, se não tivesse a matemática, estava aborrecido, intelectualmente aborrecido. Portanto, aquilo dava um estímulo intelectual. Mas é verdade, também tinha muitos colegas que não gostavam. Portanto, foi normal. E tu depois passas do Porto para, não é logo a seguir, mas não é a seguir a fazer a formação, acabares o curso no Porto, vais para o Dubai. Sim. E como é que isso acontece? Como é que está esse salto? Vais trabalhar, não é? Mas foi sim uma história muito interessante. Essa história foi no conjunto de acasos. Eu vim aqui para Lisboa trabalhar numa consultora, na altura bastante reconhecida aqui, ainda hoje. E estava muito. Pode dizer o nome se quiser. É Roland Berger. Na altura fiquei muito, muito feliz com esse emprego. Eu fui ganhar quase 1.500 euros na altura por mês, que é uma coisa que mesmo hoje em dia. Aliás, eu fui ganhar mais do que os meus pais ganhavam os 2 juntos na altura. Foi uma coisa. Aliás, a minha mãe. Olha, isso é que teria sido um objetivo para trazer. A minha mãe guardou o meu primeiro recibo de vencimento e tem lá emoldurado o meu primeiro recibo de vencimento. Isso é verdade. Muito original aqui para a geração 80. Depois posso enviar uma fotografia disso. Que ele ficou muito, bastante orgulhoso daquilo. Claro. Eu também fiquei.
portanto eu estava muito feliz com o trabalho que tinha, apesar daquilo exigir muitas horas. Mas foste contactado por um headhunter ou foi logo diretamente pela consultora? Eles foram logo buscar-te à faculdade? Para Lisboa foram buscar à faculdade, que até determinou que aquele meu último ano de faculdade eles contrataram muito cedo, logo no princípio do último ano. E aquele último ano foi muito chato para mim, porque estava, já sabia para onde ia, já sabia que tinha aquela coisa, era só mesmo acabar. Foi um bocado chato. Pronto, e fui trabalhar para essa consultora, onde trabalhámos bastantes horas, mesmo muitas horas. Acho que não posso dizer o que, não sei se ainda enviam lá a autoridade de trabalho, mas acho que hoje já não fazem isso, certeza. Eram 10 da noite. E estava à espera que o meu gestor de projeto desse um feedback para um documento que tinha que ir para o cliente no dia seguinte. Portanto, estava ali à espera a essa hora. E um dos meus colegas diz: olha, há aqui uma nova rede social que se chama LinkedIn. Estamos a falar em 2007. Escreve-te e tal, que isso é giro e tal. Dá para nos ligarmos todos uns aos outros. Eu escrevi-me, pus os dados mínimos para me inscrever naquilo. Passado poucos dias, 3 a 4 dias, recebo um e-mail de um headhunter. Até questionei se aquilo era mesmo verdadeiro ou não, para um emprego no Dubai, mas pensei, a pior coisa que me pode acontecer é isto não ser verdade, só perco aqui uns e-mails e tal. Então respondi, tive as primeiras entrevistas por telefone e depois pedem-me para ir lá ao Dubai fazer uma entrevista. Isto é uma história super engraçada, porque eu estava a trabalhar mesmo muitas horas e não podia dizer, obviamente, ao meu empregador: dê-me o fim de semana, porque também tinha trabalhado no fim de semana. Dê-me um fim de semana, porque eu tenho que ir a uma entrevista de emprego. E depois inventei uma história qualquer e tal, que eu consegui arranjar ali 2 dias. Dê-me um fim de semana. Pronto, dê-me um fim de semana, basicamente, preciso mesmo e tal. São outros tempos. São outros tempos. E então apanhei o avião e fui. E a minha primeira impressão do Dubai foi ter apanhado muito frio, ao contrário do que alguém pensa. Porquê? Porque estava muito calor, como está sempre lá, mas eu chego ao quarto do hotel já para às 3 da manhã e o ar-condicionado no máximo, estava um frio desgraçado no hotel. Eu não sabia como desligar aquilo, ninguém me vinha desligar aquilo. Eu abri as janelas para entrar o calor de fora para ver se não. Resultado, não consegui dormir. Tinha entrevista às 9, fui para lá. Eu já tenho as olheiras normalmente, mas fui para lá assim. E constipado, se calhar. Tipo zombie, literalmente. E eu não me lembro de muitas coisas que aconteceram naquela entrevista. Saí de lá e claramente não vou passar. Não há qualquer hipótese este gajo me contratarem depois de eu ter vindo assim. Então, e tinha de ir logo para o aeroporto, porque tinha que estar no dia a seguir a trabalhar aqui, não é? Então pedi ao motorista do táxi para me levar assim aos principais pontos de interesse a caminho do aeroporto. Nunca mais volto aqui na minha vida. A verdade é que voltei, depois passei quase 8 anos lá. 8 anos no Dubai. Exatamente. E mais uma vez, é um salto gigante. Tu estás a falar sobre isso como aqui uma coisa normal, mas provavelmente não foi, não é? Quer dizer, sair do país, estar longe, família e amigos. Viveste isso de uma forma quer dizer, aparentemente normal, ou adaptaste rapidamente? Eu adaptava-me relativamente rápido a isso, porque primeiro porque eu gostava de viajar em geral, não tinha muito dinheiro, mas eu gostava. E depois, na segunda parte da minha licenciatura, já estava um bocado entediado com a universidade em geral. Então apareceu-me no 3º ano a possibilidade de ir de Erasmus para a Turquia com uma bolsa muito grande, porque era um programa experimental, um programa piloto. Na altura a Turquia não fazia parte do programa de Erasmus. Então eu fui para a Turquia de Erasmus. Voltei entediado outra vez, apareceu-me uma oportunidade de voluntariado na Roménia, fui para a Roménia 2 meses. Voltei entediado, fui para... E aprendi, eu não ia muito às aulas. Eu sempre, até hoje, gosto mais de aprender pelos livros do que pelas aulas. Aliás, quando dava aulas, nunca marcava falta aos meus alunos, porque achava que eles devem aprender da forma que quiserem, e se não for a ouvir-me, que aprendam de qualquer forma. E eu então fazia sempre as coisas por exame, as disciplinas por exame, e fui para a Índia e passei 6 meses na Índia. E comparado o Dubai comparado com a Índia, ou mesmo com a Roménia daquela altura, há 20 anos, e com a Turquia, era o sítio mais ocidentalizado, mais próximo de Portugal em termos de vivência do dia a dia que eu tinha estado. Portanto, não me custou muito adaptar à vida de lá. Encontrei amigos rapidamente, porque a empresa era uma empresa internacional com muitos europeus, muita gente próxima. Era uma empresa chamada Delta Partners, que tinha sido uma espécie de spin-off da Oliver Wyman
na altura da consultora. Consultora de estratégia na área das telecomunicações e digital. É isso? E digital, exatamente. E 8 anos não te entediaste de ficar tanto tempo no Dubai? Não, eu só tive uma altura de tédio, que a vida de consultor de estratégia era muito intensa, viajava todas as semanas, e eu gostava de viajar, e no primeiro ano de viajar todas as semanas para um país diferente era algo interessante, mas a certa altura começou a ser cansado, a ficar mais cansado com isso, e um dos clientes que eu tive quis-me contratar para trabalhar lá no Dubai. Nós tínhamos uma boa relação, ele a certa altura, olha, vens para aqui, não tens de viajar, recebes o mesmo, não tens de viajar, não tens o bónus, mas pronto, também o salário era bastante alto, e tens uma vida descansada. Eu fui para lá, não me habituei àquela vida descansada, fiquei lá 9 meses e vim embora, e voltei à consultoria porque sentia falta daquela intensidade de estar sempre a entregar alguma coisa. Aquilo tornou-se um vício, ter aquele nível de intensidade permanente, de ver coisas a acontecer o tempo todo, de ter uma função executiva, de viajar. Depois de um ano ali sem fazer grandes viagens, senti essa necessidade outra vez, tanto que depois fui trabalhar para outra consultora em que não ganhava muito mais. Só é incrível que a pessoa vicia-se naquilo. Pessoas vicia-se em ter uma vida intensa, em estar em reunir com CEOs, em estar em reunir com CEOs todas as semanas para um na prática miúdo de 30 anos, um pouco menos de 30 anos, estar com CEOs todas as semanas e sentir que eles o ouvem e que estão ali a ouvir recomendações. Eu tive uma carreira bastante acelerada na altura, para um miúdo assim, aquilo era, e de repente passar para uma vida em que já não tem isso, não tem esse tipo de atenção, senti-me entediado, e ao fim de 9 meses vim embora. Não tinha apanhado essa parte toda antes do Dubai, não nas minhas pesquisas, ou seja, realmente estou aqui algumas. A Índia foi a viagem que mudou a minha vida de todo. 6 meses? Tive 6 meses na Índia. Foi porque é que mudou? Em que é que mudou? Mudou em vários aspectos. Eu já depois ganhei gosto por viajar. Hoje tenho um objetivo, faço parte de um grupo do Most Travel People, depois podemos falar sobre isso, que tem como objetivo chegar a todos os países do mundo. Eu acho que não vou fazer isso, mas hoje tenho 81 países. Não é mau, quase metade. Não é nada mau, não é nada mau. Mas a Índia, de todos os países onde eu estive, é o mais diferente de todos. É onde se tem de facto um choque cultural. Eu estive em muitos países em África, fiz boa parte da Ásia, mas a Índia é onde tem um choque cultural maior. Muda mesmo a forma de veres as coisas, e a própria Índia é muito diferente de região para região. Eu fui para lá a trabalhar, tive 4 meses a trabalhar. A certa altura, lá está, senti-me entediado, e tinha uma colega que era tibetana, refugiada do Tibete, e que me disse: olha, o Dalai Lama vai dar umas aulas que ele dá todos os anos durante uma semana em Dharamsala, que ainda ficava bastante longe de Delhi, onde eu estava. Eu disse: olha, isso é que era uma coisa gira de fazer. Demiti-me. Demiti-me para ir ver o Dalai Lama, para ir lá, porque não podia tirar férias, né? Estava num estágio de 6 meses. Demiti-me. Isso é que é uma história incrível. Tu demitiste para ires ver o Dalai Lama, para ter aulas com o Dalai Lama. Não é qualquer pessoa que pode dizer. Não, pá, e foi interessante. As aulas foram interessantes, um pouco repetitivas, como seria de esperar, porque a mensagem é basicamente quase sempre a mesma. Mas foi interessante. Depois gostei tanto do sítio. Dharamsala é um sítio de sonho. Eu nunca mais voltei lá. Tenho medo de voltar lá, porque foi dos meses mais felizes da minha vida, porque eu depois passei lá uma semana e fiquei mais umas semanas a fazer voluntariado, na altura a ensinar inglês aos... Portanto, aquela frase, não se deve voltar onde já se foi feliz, acreditas nisso? Eu tenho muito medo disso. Tenho também para quem quer fazer voltar a Dharamsala. 190 países, mas não podes voltar aos mesmos. Não podes voltar aos mesmos. Tenho de ir aos outros todos. Sim, é verdade. E passei lá uns tempos muito bons. Gostei muito daquilo, li imenso, que até havia imenso tempo para ler, para passear. Vivia ali no meio dos animais, basicamente. Eu aluguei um cottage muito pequenino, mas que ficava lá de uma árvore muito grande, e aquela árvore tinha para aí 50 macacos lá a viver,
depois à noite gritavam todos ao mesmo tempo a uma certa altura. Não, eu podia passar aqui o podcast, não quero perder esse tempo todo, mas foi a viagem à Índia marcou-me tremendamente em termos de perceber na prática como é que o mundo era, em tudo aquilo que tem de bom e de mau. E depois é o país menos entediante do mundo. Tanto que eu, quando se calhar senti aquele buraco da depressão pela primeira vez, quando senti uma coisa, foi quando voltei da Índia, porque primeiro sentia falta e depois sentia que tudo era muito previsível. Eu na Índia, hoje tenho água quente, vai ser um dia feliz. Percebes? É aquela coisa. De repente dás muito valor a coisas que aqui são perfeitamente banais. E aquela excitação permanente da Índia com tudo aquilo que tem de bom, de mau, com os cheiros, tem um cheiro, o próprio país tem um cheiro muito específico das especiarias, de facto das vacas andarem pela rua. Tem ali uma coisa, há cidades onde tu podes ter uma fila de trânsito em que está um rickshaw, um elefante atrás e um camelo, e depois é uma cor. E há sítios, tu olhas para os filmes do Indiana Jones e dizes, isto é um exagero, um empolamento daquilo, mas há sítios em que é aquilo e mais além. Também já estive lá há 20 anos, faz exatamente este ano 20 anos que eu estive na Índia, portanto não sei o que é que mudou entretanto, mas com tudo aquilo que tem de bom e de mau, causa-nos uma impressão. E viver a Índia da forma que eu tive de viver na altura, porque não tinha muito dinheiro. Eu quando saí do meu emprego tinha pouco dinheiro, não ia pedir aos meus pais, não é? Portanto eu ficava sempre em hotéis que tinham um budget máximo de $2 por noite, tinha mais $1 ou $2 para comer, portanto tinha que viver num budget que ainda assim é muito mais do que o budget normal dos indianos, portanto ainda tinha uma vida mais faustosa, vamos dizer assim, mas isso obrigava-me a estar um bocadinho mais próximo daquilo que é a Índia. Eu acho que se fosse hoje, ainda hoje quando visito países, vou num conforto diferente, em que vou para o aeroporto, em um hotel com pelo menos 3 ou 4 estrelas. Não era nada como ir dormir num colchão, chegar a uma cidade. Alguma vez fazia uma marcação antes, chegava a uma cidade qualquer, ia ao Lonely Planet, Budget Options, e bater às portas. E às vezes tinha casa de banho, outras vezes não, às vezes era só um colchão. Mas isso permite-nos viver uma vida se calhar um bocadinho mais próxima daquilo que é a Índia. Na verdade, eu estou mesmo a divagar. Já nem me lembro qual era a pergunta inicial. Tu falaste sobre a Índia e eu perguntei o que é que marcou. Já percebi que foi muitas coisas que marcaram. Foi imenso. Não, mas eu percebo para se viver. Mas nós já íamos à frente da Índia, não sei como é que voltei aqui. Faz mal. Eu vou fazer outra pergunta que também tem a ver com. Estou habituado a entrevistas políticas em que levo na cabeça aquilo que vou dizer, que não tenho. Não, isto é mais divertido. Também uma coisa que me gerou curiosidade em relação também ao estrangeiro é o facto de teres começado a dar aulas na Universidade em Hanoi, no Vietnã, National Economics University, em 2017. Sim. E continuas a dar aulas lá? Não, aquilo foi uma história outra história interessante. Eu vim para cá no Dubai porque precisava mesmo de fazer uma pausa, porque o trabalho estava mesmo a ter um efeito em mim. Aliás, eu provavelmente, estamos a brincar há pouco, devo ser o único convidado da geração de 80 com cabelos brancos. Acho que não vou ter mais nenhum convidado com tantos cabelos brancos como eu, de certeza. Não é verdade, não é verdade. Já temos aqui pessoas também com cabelos brancos. Eu como cresci muito rapidamente na carreira, no princípio, eu tinha um problema que eu achava que parecia demasiado novo para a posição que tinha e parecia, portanto, com os clientes aquilo era mais difícil porque parecia demasiado novo. E de repente envelheci muito rápido. Então, Vietnã. eu fui fazer o doutoramento, que era um sonho que eu tinha, porque quando tinha acabado a licenciatura tinha tido uns convites para fazer o doutoramento, mas era uma coisa que custava muito dinheiro e não ia pedir aos meus pais para me sustentarem mais uns anos. Vim para cá fazer o doutoramento, mas já vinha com essa experiência profissional e era um dos alunos mais velhos do curso de doutoramento. E havia lá um aluno que era do Vietnã. Qual era o problema? Ele tinha um sotaque, obviamente sotaque vietnamita ao falar inglês, e eu, como tinha trabalhado nas Filipinas, tinha trabalhado na Ásia em geral, era o único que eu percebia. Mas tinha percebido, tinha um sotaque inglês muito cerrado de quem vem dessa zona do mundo. Eu percebi, então ficámos bastante amigos, ficámos bastante próximos, e depois fomos percebendo ao longo do tempo
que ele tinha vindo cá mais para perceber como é que era o nosso programa de doutoramento, porque queria fazer um programa lá, mas ele na prática já era tipo diretor de curso, pá, assim, uma coisa lá na Universidade de Hanoi, até acho que ele já tinha doutoramento. Mas, e ele gostou, como eu fui um bom aluno no curso de doutoramento, desafiou-me a ir para lá, e como falava bem inglês, a ir para lá dar essas aulas. Eu aceitei aquilo, pá, não me pagava para as despesas, honestamente eles não me pagavam a viagem nem o alojamento, e pagavam 2.000 e tal euros, assim, uma coisa. E eles concentraram o semestre todo num mês para eu poder fazer e ainda voltar para cá, e fui lá 3 meses, 3 anos, um mês de cada vez. E gostei bastante, porque os miúdos eram muito inteligentes. Aquilo era uma escola que vai buscar os melhores miúdos do Vietnã todo, que é um país muito grande, e os miúdos eram bastante inteligentes. Que cadeira é que tu davas? Dava análise de investimentos públicos, portanto, que é um curso de gestão. Sim. Num país que ainda é teoricamente comunista. Portanto, Um desafio para ti. Eu estava aqui a pensar que para ti deve ter tido um desafio com as tuas ideias políticas. Antes pelo contrário, foi bastante interessante. Eu ia dizer, como eles têm aquele regime, eles têm basicamente as mesmas cadeiras que nós temos, só que põem público à frente, tipo marketing público. Não sei, análise de investimentos, que quase todos os cursos aqui têm, mas análise de investimentos públicos. Eu na prática dei análise de investimentos, que é aquilo que sabia fazer, né? Mas como uma componente um bocadinho mais para análise de investimentos públicos, que note, ter aprendido essa componente, ter-me forçado a aprender um bocadinho mais dessa componente, tem sido bastante útil para o meu trabalho atual como deputado, quando estava na Comissão de Obras Públicas, e fazer esse tipo de coisas. Mas gostei bastante, foi uma experiência muito gira mesmo. E depois o Carlos, figura pública, aparece mais tarde. Tu passas a ser presidente, és eleito presidente da Iniciativa Liberal em outubro de 2018. Quando é que tu te filiaste na Iniciativa Liberal? Há muita gente que acha que tu foste um dos fundadores, mas não foste. Não, eu filiei-me 3 semanas antes de ser presidente. Eles convidaram-me precisamente. Eu não era afiliado no partido, nem sequer fazia parte do partido, e o partido teve ali uma crise em 2018. Até muitas pessoas na altura pensaram em fechar e achavam que não ia dar. E convidaram-me na altura, porque eu já escrevia nos jornais, nos blogs, assim, uma coisa, foi uma enorme surpresa para mim, porque não era a pessoa mais evidente para liderar um partido, por todos os motivos e mais alguns. E desafiaram-me. Eu acho que eles devem ter convidado mais outras pessoas antes de mim, que rejeitaram todas, imagino eu. Nunca saberemos. Não, nunca saberemos, nem eles me vão contar isso. Porque gaguejava, eu sempre gostei mais de escrever do que de falar, não tinha assim uma imagem ainda hoje, não tinha assim uma imagem pública muito boa. Deixa-me só fazer-te uma pergunta em relação a isso, porque de facto eu quando estive a fazer as minhas pesquisas, dei para mim que tu falas sobre isso publicamente, sobre tu gaguejas. Eu não fazia ideia, pronto, sequer, porque já te ouvi falar várias vezes, nunca tinha percebido isso. É uma das coisas que deves ter tido uma enorme coragem para te expor dessa forma, porque de facto, como tu dizes, tu foste mais conhecido pelo que escrevias, não é? Sim. E de repente filias, 3 semanas depois tornas-te líder. Isto tudo, como é que tu encaraste esta mudança e como é que conseguiste ultrapassar também essa tua característica que eu descobri e que sinceramente dá-se muito pouco por isso, mas pronto. Eu sentia que não tinha de encarar. Porquê? Porque o partido estava numa fase muito inicial da sua vida. Eu não sei quantas vezes é que os líderes do Volt falam, naturalmente, mesmo que sejam muito poucos, não é? Os líderes de nós, cidadãos, eu hoje nem sei quem são. Portanto, não sentia que ia ter essa exposição, mas sabia que se o partido tivesse sucesso, essa exposição haveria de acontecer, e comecei a preparar isso, que foi... falei com o Ricardo Arrojo na altura, que foi o nosso candidato aos europeus de 2019. Sabia que era uma pessoa que se conseguiria expressar bem, e depois com o João Coutinho Figueiredo, quando o Ricardo Arrojo decidiu que não queria estar. Portanto, uma das primeiras preocupações foi: se isto tiver sucesso e tivermos que ter mais espaço na televisão e na rádio, tem de vir para aqui uma pessoa que saiba fazer isso, e eu claramente não sou essa pessoa. E tive claramente. Deixa-me fazer-te uma pergunta que não é provocatória. Ainda achas isso? Não estou a dizer em relação a seres líder, isso depois se calhar podes responder, mas ainda achas que não tens essa porque isto digo porque eu recebo vídeos teus de amigos que mandam a tentar hoje em dia. Já naquela altura já havia as redes sociais, e a imagem dos políticos já estava a ser
sim, a ser mais visível através das redes sociais. Hoje em dia, obviamente, que 5 anos depois, ou 6 anos depois, o salto ou 7 anos depois, o salto é gigante, mas já existia na altura. Tu ainda achas isso sobre ti hoje em dia? Porque os vídeos que me mandam, não levem mal os líderes depois que sucederam a ti, mas é de ti a falares na Assembleia da República. Portanto, ainda achas que não tens essa capacidade, por assim dizer? Eu hoje, se calhar, já estou um bocadinho mais à vontade, até porque a ansiedade é muito menor. Hoje falar na Assembleia da República é mais uma quarta-feira, portanto, já, e com menos ansiedade, se calhar a gagueira já não se nota tanto. Depois os vídeos também corta-se as hesitações e tal. Mas ainda não acho que ainda, esta parte acho que sou muito melhor a escrever do que a falar. Aliás, eu acho que essas intervenções funcionam bem porque são bem escritas, não porque não é pelo meu acting, pela minha vontade. Também é, sim, também. Mas acho que a interpretação não é tão boa como a escrita. E há pessoas que falam bastante melhor do que eu e que são bastante melhores a interpretar do que eu. Hoje estou certamente muito mais à vontade. Se calhar quando entrei no partido gaguejava muito mais. Aliás, se qualquer pessoa que vá aos arquivos ver das poucas vezes que eu estive na televisão naquele período, naquele ano em que fui presidente do partido, algumas intervenções foram mesmo muito fracas, vamos dizer assim. Acho que se muitas pessoas que vissem hoje, se calhar diziam que claramente não é um líder hoje, mas com o hábito e com a vontade que se vai ganhando, sim, se calhar melhor certamente do que era em 2018, 2019. Sim. Eu lembro na altura quando deixaste a liderança, foi uma surpresa para muita gente, incluindo para mim próprio. Portanto, já havia este acordo que tu sairias no final do ano de 2019? Não havia acordo de todo. Eu tinha dito ao longo daquele ano que se nós entrássemos na Assembleia da República, que provavelmente iria sair por vários motivos, porque aquele ano foi muito cansativo, mesmo em termos de saúde mental foi muito complicado, porque o partido não tinha muitas pessoas, não tinha muitos recursos, aquilo foi tudo muito a custo e não tinha um líder reconhecido, como na altura era. As pessoas já não se lembram, na altura estava a concorrer contra o Pedro Santana Lopes, que tinha sido primeiro-ministro, também estava com um partido novo, o próprio André Ventura com as características todas que ele já tem e já tinha naquela altura. Portanto, foi muito complicado chegarmos ali e de repente não só conseguimos eleger contra aquilo tudo o Marinho Pinto, tinha um partido novo que tinha elegido 2 eurodeputados uns anos antes, até o Tino de Rãs, que estava nas primeiras vezes com muita força. Portanto, um conjunto de personalidades que queriam entrar na Assembleia da República e depois não só conseguimos entrar nós, como fomos aqueles que entraram mais confortavelmente. Mas para se conseguir isso não foi porque eu tivesse uma imagem muito boa ou porque falasse muito bem, como era o caso do André Ventura, do Pedro Santana Lopes ou por aí. Foi porque houve um trabalho, outro tipo de trabalho na comunicação, que exigia um esforço criativo muito, muito grande, que exigia muitos erros também, muito stress, uma gestão muito complicada de um partido que não tinha recursos. Isso desgastou-me imenso, mas quando eu saí, ainda não tinha a certeza que o João Coutinho Figueiredo se iria candidatar. Esperava, obviamente que sim, mas ainda não tinha essa certeza absoluta. Ele ainda não me tinha dito com certeza que iria fazê-lo, mas era mais ou menos óbvio quem é que viria a seguir. Mas eu sentia que claramente não poderia ser eu, que não estava em condições para ser eu. Mas lideraste o partido durante mais um ano e não é um bocadinho na gíria futebolística depois saíres de campo e estares a ver o jogo no banco ou na bancada a partir de 2020? Isso, eu percebi que houve aqui um enorme desgaste, mas não é estranho ou não te fez falta? Não foi por vários motivos. É que eu quando fazia consultoria fazia muito isso, ou seja, pediam para fazer grandes transformações estratégicas e ir montar novas unidades. Eu normalmente passava 2-3 meses num sítio, escolhia uma pessoa que pudesse levar aquilo e tinha muito gosto em de repente ver pelo mundo todo várias unidades, várias transformações que eu tinha feito e coisas a aparecer por todo lado. Tinha realmente esse gosto. E aquilo foi mais um projeto quase desse tipo e sentia verdadeiramente, aqui sem demasiada modéstia para um lado e modéstia para o outro, que é naquele ano, naquele período 2018-2019, acho que não haveria muita gente no país que conseguisse fazer aquilo que eu fiz. Acho mesmo que fui a pessoa certa para aquela altura do partido.
não acho que seria a pessoa certa para a outra altura do partido. A altura em que era preciso aparecer mais na televisão, eu sempre fui uma pessoa um bocadinho mais reservada, mais tímida. Não gosto, não tenho esse... Hoje já gosto mais um bocadinho, mas na altura não gostava particularmente disso. Não achava que tinha jeito. Acho mesmo que o gaguejar, principalmente o meu, que é um gaguejar levezinho, o que é que faz? Faz com que muitas pessoas não se apercebam que é gaguejar, pensam que é simplesmente hesitação ou falta de convicção ou algo desse género. Que na política não é imperdoável. Exatamente. Estou a ser irónico, sim. Não, sim. Mas é mesmo, não é? Acho que as pessoas quando falam, isto é errado, mas na política, quando falam com uma grande convicção, certo, até podem dizer as coisas mais falsas, não sei o que. As pessoas gostam de sentir essa convicção. E eu sou muito convicto naquilo que defendo. Tem certeza que há pessoas que acham que estou certo, que estou errado. Não sou muito convicto naquilo que defendo, mas acho que a minha forma de falar pode não o transmitir dessa forma, principalmente quando tenho essas hesitações e por aí fora. Foi uma autoavaliação que eu fiz, que já vinha fazendo, e foi uma das grandes preocupações que eu tive naquele ano, foi encontrar outra pessoa que tivesse por um lado mais gosto. Eu acho que o João tem mesmo esse gosto de aparecer na televisão, tem essa coisa, tem imenso jeito, tem imagem também, tem a eloquência. Eu achava que era o melhor e fiz aquilo que fiz nos projetos de consultoria que fazia, que era fazer o meu trabalho de lançar as coisas e encontrar uma pessoa a seguir que fosse suficientemente boa para depois continuar o projeto. Já o facto de ter estado pouco tempo também levou muita gente a sentir-se que o partido ficou um bocado órfão. Há aqui um certo sebastianismo em redor da tua pessoa? Acho que não. Acho que não. Acho que hoje o João é de longe a pessoa mais conhecida do partido entre o grande público. Eu gosto muito. Tem esta coisa que eu gosto muito de ser livre. Gosto muito de poder fazer coisas, de ser livre e ter bastantes projetos. E ter uma organização a depender excessivamente de ti também retira a tua liberdade. Se calhar sabes isso. Sabes isso até bastante melhor do que eu. Retira alguma da tua liberdade porque sentes uma obrigação moral de sabes. E eu hoje sei que a iniciativa liberal não depende de mim de todo, porque tem o João, que é a pessoa mais conhecida, teve mais um presidente depois do João, tem uma estrutura. Eu sinto que acrescento valor, acredito que sim, mas que não tenho uma estrutura que amanhã podia sair e aquilo continuava sem nenhum problema, como aconteceu quando saí em 2019. Tu escreveste um livro chamado Liberalismo, a ideia que mudou o mundo. Afinal, o que é o liberalismo para ti? Estava mais uma hora de conversa, Sam, mas... Sim, estava outra hora de conversa. Eu percebi ao longo desta conversa, então vou-te ajudar. Porque é que tu tornaste liberal? Porque é que tu és o que és hoje em dia e porque é que tens estas ideias políticas? Porque realmente cresceste com muita liberdade, com aquilo que foste escrevendo ao longo desta conversa, vários episódios que foste também aqui contando. E a minha pergunta é: o liberalismo, perguntei-te o que é que era, mas se de facto num mundo em que nós vivemos é possível defender o liberalismo de uma forma como tu defendes e a ele também defende, tendo em conta também o que acabaste de dizer, nós somos limitados por dezenas não só de assim, coisas que acontecem no dia a dia, mas de fatores extrínsecos como é o caso do Estado. Mas a minha pergunta é: como é que se defende o liberalismo e o que é para eu acho que a minha experiência de vida certamente teve algum efeito nisso, mas houve algo que nasceu comigo, como disse, na primeira casa onde vivi. Nós só tínhamos um quarto, tinha que dormir com os meus pais, e eles foram construindo a outra casa mesmo ao lado, aos poucos. E no final já só faltava eletricidade e faltava pintar por fora, mas por dentro já estava. E eu tinha o meu próprio quarto, mas só que não tinha eletricidade da casa. E a minha mãe ainda hoje conta que eu fui para lá e disse: olha, a partir de agora eu durmo aqui, não me importa se não tem eletricidade, porque quando senti aquilo, eu posso ter o meu próprio quarto. Hoje em dia os miúdos querem dormir com os pais quase até aos 10 anos, se for preciso. E eu tinha 5, 6 anos na altura. Não, já posso ter o meu próprio quarto, eu vou dormir para lá. E a minha mãe ficou super assustada, porque também estava noutra casa, na prática, a dormir. Depois o meu tio, que era suposto vir colocar eletricidade,
Pronto, a casa ia sendo construída com a ajuda dos amigos e da família e tal, e ele ficou tão envergonhado de eu já estar a dormir lá sem ter eletricidade que depois veio passar umas semanas de montar lá a eletricidade. Mas pronto, sobre a questão do liberalismo. O liberalismo, de facto, mudou o mundo. Se nós pensarmos, antes de todas aquelas revoluções liberais, como é que era o mundo em que havia uma estrutura muito hierarquizada de poder, em que as pessoas nasciam numa posição e morriam naquela posição que dependia muito da família onde estava. E pode-se dizer, hoje se calhar também é isso, não é? É muito mais difícil para uma pessoa que nasce numa família pobre, não tem, às vezes, diz, mas vocês defendem a meritocracia, mas as circunstâncias são diferentes. E são diferentes, é verdade. São diferentes, mas essa possibilidade pelo menos existe. Existe essa possibilidade de uma pessoa que nasce numa família pobre ter uma vida melhor, ter essa evolução. Já não existem papéis muito estritos, como aliás existiam na Índia. Quando vi lá, havia uma sociedade pré-liberal, claramente, uma sociedade de castas, onde nasces numa casta e tens um conjunto pequeno de profissões que podes ter, de ocupações, sabes que vais morrer ali. E isso retira muito da nossa vontade e liberdade de viver, de fazer mais coisas. Não sei se estamos com falta de tempo. De ter mais tempo. Isto é um podcast livre, portanto aqui tens. Pronto, fantástico. E depois temos a questão, obviamente, do liberalismo político, em que se dá o direito a toda a gente de fazer parte da vida pública, de ter uma decisão, de haver separação de poderes, de garantir que ninguém tem um poder absoluto. Aliás, o liberalismo apareceu muito contra as monarquias absolutistas. Temos o liberalismo cultural, que, não rejeitando da cultura, que eu acho que a cultura é importante, faz parte de nós, há um motivo para a cultura existir, porque passou uma série de obstáculos ao longo dos anos, mas ao mesmo tempo não deve ser uma coisa fixa em que nós devemos poder ir acrescentando e alterando coisas, e no sentido de temos mais liberdade para as nossas vidas. E o liberalismo económico, que é basicamente a razão de nós termos dado este salto tremendo nos últimos 2-3 séculos, em que, se nós compararmos as pessoas que viviam em 1700, elas tinham muito mais, em termos de bem-estar económico, tinha muito mais a ver com as pessoas que tinham vivido 2000 anos antes do que com as pessoas que vivem hoje. Ou seja, o salto que nós demos nestes últimos 3 séculos de progresso económico, de condições materiais de vida, é incomparável com tudo o que aconteceu antes. Se nós olharmos como é que as pessoas viviam em 1700 até no século XVIII, as pessoas viviam de uma forma muito semelhante, um bocadinho melhor certamente, ao que viviam 1000 anos antes. Agricultura de subsistência, com riscos de fome, de doenças, sem acesso a entretenimento, ou quer que seja. E este salto que nós demos foi uma coisa, e resultou muito do facto de adotarmos economias de mercado. Obviamente que não estou aqui a ser radical, que temos que ter, não haver qualquer intervenção do Estado. Acho que há uma fase juvenil em que passam muitos liberais, que passei também, não é? em que se quer uma estrutura de pensamento muito, muito coerente, em que não se aceitam nuances e por aí fora, em que o Estado não tem que estar lá. Acho que qualquer liberal que aprende depois um bocadinho percebe onde é que o Estado tem de estar, e que o Estado é importante para uma economia de mercado funcionar. Mas a verdade é que o facto de termos uma economia de mercado criou um tipo de desenvolvimento que nós nunca tínhamos tido antes, ao ponto de, se calhar, hoje um pobre, uma pessoa que seja nas classes baixas em Portugal, se calhar tem um estilo de vida em termos de acesso à alimentação, vestuário, entretenimento mais próximo do que tinham umas classes altas no século XIX do que propriamente das classes baixas, ou quer que seja. Portanto, nós estamos... Então, mas para um liberal o Estado pode existir? Claro que sim. Não é só o objetivo último do... Aliás, tem papéis essenciais até em todos os pensadores. Tem no livro, todos os pensadores colocaram o Estado com papéis essenciais. Até aqueles pensadores, se calhar até mais libertários, consideram ainda assim que o Estado tem um papel a garantir a propriedade privada, a garantir uma safety net. Portanto, mesmo esses
nunca rejeitaram o papel do Estado. Tu disseste agnóstico, és também iconoclasta. Isto pergunto porque dentro aqui do livro tens aqui vários pensadores, Hayek, Nozick, Popper, Mills. São os teus heróis ou não? Não tenho heróis em pessoas de todo. Não, sou muito contra o culto de pessoas, porque nós somos todos seres humanos, mesmo os mais geniais. Somos todos seres humanos. Temos capacidades limitadas de conhecer e de processar conhecimento. Todos. Portanto, todos esses estiveram errados em muitas coisas. Todos. Não houve um que se possa dizer que estava certo em tudo aquilo que disse. Não. Todos eles estiveram errados em alguma coisa que disseram. Eu certamente estou errado em muitas coisas do que digo. Mas aquilo que temos de apreciar que também faz parte do ser humano, é a capacidade de trazer algo de novo, de extraordinário. E isso também, cada um deles trouxe uma coisa nova, um pensamento novo, uma forma de pensar. Eu nunca trouxe nenhum, o próprio livro não traz muitas ideias originais, vamos dizer assim. Gostava um dia de ser capaz de fazer isso, mas não sou, nem acho que venha a ser. Mas estas pessoas todas elas trouxeram algo de extraordinário. Aliás, tanto é assim que não podemos ter cultos de personalidade, porque muitos destes autores foram contraditórios entre si. Eu escrevi isso no livro. Acho que se eles fossem vivos e soubessem que iam estar no mesmo grupo que o outro autor que está aí, eles não iam gostar nada dessa situação. Mas a verdade é que foram todos pensadores extraordinários. E esta capacidade humana de do nada aparecer algo completamente inovador, que nasce na cabeça de uma pessoa, que nós somos muito frágeis, não é? Cada ser humano é alguém muito frágil, muito, muito limitado. E o facto de alguém tão limitado, que nasce num período de tempo, não sei, de repente trazer uma ideia tão inovadora, acho que é algo extraordinário. Não sei se existe noutra espécie essa capacidade, certamente que não. Carlos, dentro da espécie humana há aqui um segmento que é a geração de 80, que realmente acaba por ser a geração melhor de todas. É uma pergunta que eu faço aqui no nosso podcast. Porquê é que esta é a geração que é a melhor de todas? A nossa geração é fantástica por um motivo. Acho que por um motivo muito específico, principalmente nesta fase da nossa vida, que é uma geração que passou esta transformação para a internet e para o digital suficientemente nova para não a ter sentido difícil. Portanto, a geração de 80 é uma geração digitalmente que sabe muito bem gerir as redes sociais, a internet, não tem esse tipo de problemas, mas ao mesmo tempo é a última geração que também viveu e tem uma memória de como era a vida antes de tudo isso, como era a vida fora do digital, como era a vida sem internet. Portanto, é a única que é capaz de fazer esta ponte entre uma geração mais antiga, que pode ter já algumas dificuldades e reagir um bocadinho mal ao facto de hoje tanta coisa acontecer dentro do digital, e uma geração mais nova que nem concebe a possibilidade disso não existir, da ideia de eu precisava de saber de alguém e telefone para um telefone fixo onde acho que ele possa vir a estar, que nós ainda passamos por isso, não é? E eu acho que é a única, nesta enorme transformação que o mundo está a ter, é a geração que consegue fazer essa ponte entre as diferentes gerações, porque sabe como sentem as duas e nunca sentiu o choque da transformação que as gerações mais velhas, obviamente quem começou a usar a internet já aos 40 ou aos 50 anos sentiu um choque. Quem nunca soube como era o mundo sem internet nem sequer concebe a ideia porque é que alguém tem esse choque, porque já nasceu consigo. E a nossa geração é a única que faz essa ponte. Portanto, é uma geração extraordinária que eu gosto de pensar nisso. Olha, muito obrigado, foi uma ótima conversa. Muito obrigado eu. Este episódio teve a sonoplastia de João Martins, produção de Mariana Oca Ferreira e fotografia de José Fernandes. O grafismo da capa é de João Carlos Santos e a edição vídeo de Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos Táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar. Até para a semana.